Mas tudo que Deus queria de mim era que eu entregasse. E eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai disputar lugar no seu coração com nada e nem com ninguém. E é por isso que Ele vai tocar em alguns relacionamentos. Ele vai tocar em áreas da sua vida, para que você entenda que Ele é o teu tudo. E que você precisa entrar nesse lugar de entrega e dependência. Não desista de você. Posso falar mais uma vez? Não desista de você. Todas nós, talvez algumas em áreas, em níveis mais elevados, outras em níveis menores, mas todas nós às vezes tivemos vontade de desistir de nós mesmas. Eu não sei você, às vezes eu já olhei para mim. Sabe aquele dia que você se sente feia? Todo mundo tem esse dia. Nem vou dizer por quê. Às vezes dá vontade de contar, né? Já viu quando... Não vou falar não. Depois tem que cortar, melhor não falar. Mas todas nós, algum dia da nossa vida, a gente já pensou em desistir. Poxa, já viu naquela coisa que você está sempre errando? Quer ver ainda aquelas que são mais espontâneas? Às vezes a gente fala, né? Nossa, fulana tem pavio curto. Tem fulana que nem pavio mais tem. Ela já explode de primeira. E a dor de quem explode é que a pessoa explode, dali 10 minutos ela se arrependeu de verdade de tudo aquilo que ela falou. Que ela não deveria ter falado aquilo. Às vezes, sabe qual é a pior coisa? Provérbios fala que uma pessoa que não sabe controlar os seus sentimentos, as suas emoções, é como uma cidade sem muro. Olha só, uma cidade sem muro. Qualquer coisa entra dentro dela, qualquer coisa, qualquer destruidor, porque ela é totalmente incontrolável. Eu já lidei com mulheres... E graças a Deus a cura para isso, para essa explosão, né? A pessoa não pensa. Todas nós também já tivemos momentos que a gente deu aquela resposta, que depois que a gente deu a resposta, a gente queria pegar na mesma velocidade, botar dentro da boca de novo, não deu. Quem de nós, né, já falou assim, falou, perdão, não devia ter falado, perdoa. Né? Quer ver no relacionamento com o filho? Que sai umas coisas da cabeça. Gente, às vezes eu falo, Deus, tira isso da minha boca. Às vezes quando a gente quer corrigir da maneira errada. Mas o Senhor, Ele é tão perfeito, sabe? E hoje quando eu estava aqui cantando com vocês, eu olhando, e Deus falou assim comigo, filha, às vezes eu tenho que deixar a gente fraca, a gente sem saber o que fazer, naquela pressão, Deus, o que eu faço agora? Aí Deus diz, agora é eu que vou entrar em ação, é eu que vou fazer. Então talvez se você chegou aqui com vontade de desistir de você mesma, não desista. Você vai ver como Deus, Ele é perfeito, até para usar essas vontades, esses momentos difíceis para construir a gente. Sabe, uma coisa que eu quero falar para você e deixar claro aqui, quando eu comecei a caminhar com o Senhor, de verdade, não mais com uma religião, eu fiz uma entrega para Deus, eu falei, Deus, eu não sei escolher os sonhos que eu quero viver. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que a gente. São muito mais elevados. O que é uma pessoa com uma visão mais elevada? É uma pessoa que vê lá de cima, ela sabe lá na frente o que vai acontecer. A gente às vezes faz algumas orações para Deus e pela misericórdia dEle, Ele não responde. E graças a Deus porque Ele não responde. Quantas de nós aqui já agradecemos a Deus, dizendo, Deus, ainda bem que aquela oração que eu fiz, o Senhor não respondeu. Ainda bem que o Senhor não respondeu, porque eu não estava vendo lá na frente. Pastor Zezinho fala uma coisa que eu amo, ele disse que a gente sempre repete isso aqui, que a porta aberta, a gente agradece na hora e passa por ela glorificando. A porta fechada, nós vamos agradecer só depois. Você já viu que a porta fechada faz sentido depois? Nossa, ainda bem que não deu certo. Ainda bem que o fulano não aceitou. E a gente começa a entender que com Deus é assim. A gente entra num lugar de dependência com o Espírito Santo. A gente começa a depender de Deus. E todos os homens e mulheres que eu conheço aqui dessa palavra, que tiveram uma vida que brilhou, sabe, e fez a diferença onde eles estavam inseridos, foram pessoas que de alguma forma tiveram vontade de desistir. E não só vontade, motivos. E como eu estava falando, eu entreguei todos os meus sonhos para Deus. Eu falei, Deus, eu não sei sonhar. Eu preciso que o Senhor sonhe por mim, que o Senhor me construa. E hoje,
eu já começo a dizer assim, ai Deus, queria tanto que isso acontecesse. E parece, sabe por quê? Você caminha com Deus e as suas vontades vão começando a ficar parecidas. A Bíblia diz assim, ó, você pede, mas pede mal, pede para os seus próprios interesses, e é por isso que eu não respondo. Quando você não pede para os interesses de Deus, não adianta, Deus não vai responder. Sabe? Deus, Ele começa a nos chamar no individual. Ele nos trata, Ele nos cura, mas Ele sempre vai chamar mulheres coletivas. Ele sempre vai tirar uma mulher individualista e vai colocar uma mulher coletiva. Foi isso que Ele fez com Vasti. Tirou uma mulher que pensava nos seus próprios banquetes e colocou uma mulher que pensava coletivamente em toda uma nação. Deus é especialista em construir a gente para lançar o nosso coração nos propósitos de Deus. E às vezes as pessoas me perguntam, já teve vontade de desistir? E eu falei, já. Principalmente quando a pressão aumenta. E às vezes a gente ora assim, né? Ah, Deus, eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Eu digo para você que não tem lugar mais maravilhoso do que esse. Quando você cabe exatamente naquele lugar que Deus chamou você para estar. Às vezes quando as pessoas perguntam assim para mim, Vivi, como é que tu se sente acontecendo tudo o que está acontecendo? A gente te conhece, sabe quão simples, quão normal, né? Sempre foi e ainda continua sendo. Como é que ia acontecer algo que tu não esperava? E aí eu falo assim, como que eu me sinto? Parece que tinha uma brechinha no muro. E sabe quando nada cabe naquela brechinha? Parece que eu sou um pedacinho de madeira, que o Senhor teve que pegar uma faquinha e lascar ele, sabe, lapidar ele, para que ele coubesse direitinho naquele lugar. Eu me sinto lapidada para estar naquele lugar. E tenha certeza de uma coisa, o Senhor arranca mesmo lascas da gente. Ele tira coisas da gente para que a gente caiba nos lugares que Ele nos formou para estar. Então se Deus está arrancando coisas da sua vida, tirando partes que você considerava tão importante, talvez você pense, Deus, essa lasquinha não. Ai, essa lasquinha, pelo amor de Deus, deixa aqui, Senhor. Filha, mas essa lasquinha vai hoje. Porque essa lasquinha vai ser fundamental para você entrar naquele lugar que eu fiz só para você entrar. E tem dia de choro, e tem dia de lágrima, tem dia de questionamentos, de pressão, de oposição, de má compreensão. Se você não for ainda mal compreendida, você vai ser, se prepare. Você vai fazer o bem, vai se virar e ainda você vai ser mal compreendida. Sabe o que você deve fazer? Glorifica a Deus. Porque é mais uma lasquinha do seu orgulho que está indo, e mais da humildade de Jesus está vindo sobre a sua vida. Entrega mesmo os sonhos, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer. Quando eu entreguei eu não sabia, mas é uma verdade. E eu digo assim, Deus, quando eu lembro dos meus sonhos antes, eu nunca imaginei, nunca sonhei estar vivendo o que eu estou vivendo. Os sonhos de Deus são muito melhores que os nossos sonhos. Eu lembro que quando o Telmo terminou comigo no namoro, ele terminou algumas vezes comigo, eu já contei aqui. E uma das vezes que ele terminou, eu passava muito mal, eu chorava. Eu não conseguia entregar aquele relacionamento para Deus. Eu não conseguia dizer assim, Deus, se o Senhor não quiser, amém. Eu estava assim, eu quero Ele, Deus. Mesmo que o Senhor não queira. Quem se identifica? Só risos. As solteiras estão assim. E eu estava, Deus, eu quero Ele é lindo. Gente, mas Ele foi sempre cuidadoso comigo, apaixonado. E de repente Ele se transformou naquele ser que terminava comigo. Eu falei, Deus. Mas eu sabia o que é que Deus queria fazer. Deus queria tirar Ele do altar do meu coração. E Ele estava no altar. Gente, eu dei liberdade para Deus mudar a palavra, Ele está mudando. E Ele estava no altar do meu coração, porque Ele era tudo na minha vida. E Deus permitiu. E eu lembro que um dia eu estava tão triste. Tão triste, tão mal. E eu que estava agarrando aquilo com todas as forças na minha mão, aquele relacionamento.
E sabe, a corda que você não solta, ela fere as tuas mãos. As minhas mãos estavam sangrando, eu já estava cansada. E eu lembro que eu fui para o banheiro da minha casa, que era o único lugar que eu tinha de privacidade. Era solteira. Eu fechei a porta do banheiro. Sabe aqueles tapetinhos feitos de retalho? Todo colorido? Estava no chão. Eu me ajoelhei naquele chão, eu estava tão angustiada. E aí, eu falei, Deus, me ajuda. E Deus falou assim para mim, você precisa entregar ele para mim. E se não for ele? Eu falei, Deus, mas eu queria tanto. Mas se não for ele, filha? E aí eu fiz a oração, Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu chorei tanto. 3 dias depois ele me chamou. E a gente voltou a namorar. E dali 6 meses nós nos casamos. Mas tudo que Deus queria de mim era que eu entregasse. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não vai disputar lugar no seu coração com nada e nem com ninguém. E é por isso que Ele vai tocar em alguns relacionamentos. Ele vai tocar em áreas da sua vida, para que você entenda que Ele é o teu tudo. E que você precisa entrar nesse lugar de entrega e dependência. Sabe, para você ser uma pessoa que não desiste, você vai precisar reestabelecer um relacionamento com Deus e ouvir a voz de Deus. Porque muitos sonhos seus vão precisar morrer. Muito. Eu lembro que naquela época que estava na moda aquela música Restitui. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu estava tão feliz com o que Deus tinha feito de novidade. Falei, não, Deus, eu não quero que isso restitua nada, não. Eu nem cantava, dizia, não, deixa essa música para lá. Porque, eu vou dizer uma coisa, tem coisas que Deus não quer restituir na nossa vida. Tem coisas que Deus quer fazer novo, de novo. Sabe, Ele não restituiu a glória da primeira casa. Ele fez a segunda casa, a glória ia ser muito maior do que a primeira. Esse é o padrão de Deus na nossa vida. E nós às vezes não entendemos. E é engraçado que você olha para a Bíblia, tantas pessoas tiveram motivos para desistir. E eu estava pensando em Neemias. Quando Neemias foi reconstruir, se você não leu Neemias, leia, por favor. Toma como uma leitura agora de final de semana o livro de Neemias na Bíblia. Você vai ver uma história linda de reconstrução e restauração de muros. E é engraçado que enquanto Neemias estava lá com o rei, lá com ele, Neemias não sofreu oposição nenhuma. Sabe quando que a vida de Neemias começou a ter oposição e pressão? Quando ele foi restaurar os muros de Jerusalém. Você está sofrendo oposição, vontade de desistir, é porque a obra que Ele está fazendo na sua vida é muito grande e vai dar certo. Toda oposição, deixa eu falar isso para você, toda perseguição, ela prenuncia o favor de Deus na sua vida. Parece que quanto mais feridos, quanto mais desacreditado pelos homens, mais acreditado pelo céu. Parece que Deus, Ele ama usar realmente as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa aquelas coisas que são fracas, que nada são, para confundir aquelas que são. É impressionante como Deus tem essa forma maravilhosa de trabalhar. Quando Ele nos toca e permite pressões, permite oposições, para que nós reconstruamos os muros da nossa vida. Todas nós já tivemos alguma brecha no nosso muro. E sabe, para você ser uma pessoa que não desiste, você tem que ter esse relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, não perder o que Deus tem para a sua vida. Outros, sabe, até pensar em desistir. Eu lembro de Moisés, né, passando pela Bíblia agora um pouco, falando Neemias, Moisés matou um egípcio, ficou nervoso, fugiu para o deserto. Ficou 40 anos, mas os sonhos de Deus nunca morrem, porque uma sarça ardente lembrou Moisés de quem ele era. Tem pessoas talvez que estão aqui, que o tempo está passando na sua vida, e você está assim, não vai mais acontecer. Deus é especialista em trabalhar nos 45 do segundo tempo.
Ele é especialista em fazer uma nação nascer em um só dia. Ele é Deus, Ele sabe o que faz. E Ele sabe o tempo. E eu acho tão lindo e incrível de como Deus não desiste de nós. Gente, eu lembro que na época que eu estava naquela quebraceira, nada dava certo na minha vida. Eu me movia para tudo quanto é lado, nada dava certo. E eu lembro que um dia eu estava lavando a louça, chorando, lavando a louça. Chorando, e eu falando assim: ah, Deus, o Senhor não me ama mais mesmo. O Senhor não me ama mais. Uma vez o Senhor me amou. Você já fez essas coisas com Deus? Eu faço, às vezes. O Senhor não me ama mais. Está vendo, Deus, o Senhor esqueceu. Eu devo ter feito uma coisa muito errada. Me fala, Senhor. Eu ficava assim com a esponja na mão, igual uma louca lavando a louça. Me fala, Deus. E naquele dia, meu telefone bipou. Não tinha nem WhatsApp na época, gente. Quando eu abri, era uma mensagem de um homem de Deus que eu admiro muito, que é um paizão para mim. E ele falou assim: eu estava aqui, ele falou, estava aqui, me veio vocês no pensamento. Sabe o que eu estou vendo? Isso e isso e isso acontecendo. Foi aquele copo de água gelada no meio daquele sol quente de deserto, aquela vontade de desistir. E sabe o que aconteceu? Dali 3 semanas aquilo aconteceu. Deus jamais vai deixar você desistir daquilo que é dele na sua vida. Jamais. Ele vai sempre trazer um copo d'água no meio daquele calor intenso, daquela vontade de desistir.